rápido, muitas vezes na internet, no telefone, resolvendo problema, estressado na hora da refeição, e o estresse por si só diminui a produção de enzima. Então, teu aproveitamento também reduz e teu cabelo fica prejudicado com tudo isso também. Os carecas estão estressados. Pode ser que sejam também, né? Diz que os gordinhos também são estressados. Diz que estresse engorda Exatamente, também. Né? Eu tenho tentado manter muito a minha calma. A gente libera um hormônio do estresse que pode favorecer o ganho de gordura, principalmente em região abdominal, que é o cortisol. Então, todo mundo que é muito estressado, geralmente tem os níveis aumentados de cortisol. E existe uma série de alimentos também para a gente modular esse aumento de cortisol e diminuir o estresse, né? Diga, Walter. E qual é da semente germinada? Esse troço funciona? Funciona, e até para a questão do cabelo é muito interessante, pela riqueza de minerais, né, de zinco, de vitamina E, de vitamina A presentes nessas sementes, que são nutrientes essenciais para a nutrição do cabelo, e também pela quantidade de proteína. Um broto, por exemplo, de soja, ele pode ter até 7 vezes mais quantidade de proteína do que propriamente o grão de soja. Os vegetais mais jovens, ou os grãos mais jovens, eles têm uma riqueza nutricional muito maior do que os seus semelhantes já mais amadurecidos. Então, daí que existe uma recomendação hoje em dia bastante em voga no consumo dos brotos, né, das sementes germinadas. E faz sentido, então? Faz todo sentido para mim. Faz na forma de suco, na forma de salada. Então vamos separar. Para ter mais cabelo, você recomenda a castanha do Pará? Eu recomendo a castanha do Pará e todas as outras oleaginosas, então nozes, pistache, amêndoas. Com moderação, porque elas com moderação, calóricas, assim, se a gente juntar assim, uns 5, 6 unidades dela, 2 de castanha do Pará, 2 de amêndoa, ou cada dia você come um pouquinho de cada uma para no final da semana você ter uma quantidade suficiente de cada uma delas. Então, esse grupo das oleaginosas é muito importante. As proteínas, tanto vegetais quanto animais, são essenciais. A gente tem que aqui lembrar da questão da água. A hidratação também é importante para ter um cabelo saudável. Então, beber água várias vezes ao dia. O controle do estresse é importante para ter um bom cabelo. E 2 erros básicos eu tenho reparado que as pessoas têm cometido como hábito, que interfere muito no estresse. O primeiro deles é consumo de café de maneira excessiva durante o dia. Isso aumenta muito os níveis tensionais. Então, pode favorecer indiretamente a queda de cabelo. E também ficar muitas horas sem comer. Então, para diminuir também a irritabilidade e a tensão nervosa provocada pelo estresse, é importante a gente comer de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, para não haver uma liberação de adrenalina muito grande pelo organismo. Fala daqueles lanchinhos intermediários, que pode incluir justamente umas oleaginosas, pode incluir, por exemplo, uma xícara de chá verde, que ajuda na questão da vascularização que eu falei do cabelo. Tem muitos antioxidantes também no chá verde, que também são importantes para a saúde do cabelo. A gente pode ainda falar para a saúde... Ajudaria só a vascularização do cabelo, ou ajudaria também a quem tem problemas circulatórios? Para também quem tem problemas circulatórios, Por acaso aqui a gente está falando no cabelo, mas para quem tem também varizes, ou quem tem outros comprometimentos, o chá verde também seria bem interessante. E o que você falou que alguns alimentos poderiam ajudar no combate ao estresse, que eu acho que na verdade é o grande mal, né? Assim, porque independe de qualquer doença, independe da alimentação, né? A pessoa estressada, ela faz tudo e outra. A vida fica muito ruim, né? E eu acho muito fantasioso essa coisa de falar, não, tem que acabar com o estresse, assim, puro e simples. Porque senão você desligava um botão... Não tem como. Não é que então, quando a gente fala de alimentação para situações estressantes... Não, garrafa no trânsito, mais chapado, as crianças correm na sua frente. Olha quanta coisa. Claro, lógico. No fim do dia, o cabelo está caindo. Até a própria queda de cabelo... A queda de cabelo estressa bastante. Estressa também. Então, claro, eu deixo isso bem claro sempre para os meus pacientes que quando eu proponho uma alimentação para momentos mais estressantes, eu não estou propondo uma alimentação para acabar com o estresse, mas sim para que o seu organismo lide melhor com aqueles eventos estressantes. Porque estresse todo mundo tem, todos nós temos. E o que você recomenda? Então, magnésio é fundamental para estresse. Então, magnésio a gente tem cereais integrais, então a alimentação ela tem que entrar com grãos integrais. Então, arroz integral, macarrão integral, leguminosas, que são os feijões, as lentilhas, e os vegetais verdes escuros. Então,
Uma dica muito boa, além de incluir esses vegetais verdes escuros nas saladas, também fazer sucos verdes com esses vegetais verdes, para que a gente aumente os níveis de magnésio. Uma coisa também bem interessante pela quantidade de vitamina B3 é o AIPO. O AIPO ele tem um efeito um pouco sedativo. Algumas pessoas gostam muito de consumir AIPO no horário da noite para ajudar a induzir levemente o sono. Não para pessoas que têm insônia, a gente está falando um indutor leve do sono. Então fazer um suco antes de dormir que leve AIPO, ou então só colocar o AIPO na salada do jantar, ou bater o AIPO numa sopa à noite. A gente ainda pode falar para o estresse da necessidade de zinco. O zinco é essencial para a produção de enzima digestiva, então é essencial para o cabelo também, não só para o estresse. E o zinco a gente também encontra nas fontes de origem animal, então em todas as carnes, principalmente em frutos do mar. E zinco a gente encontra nas leguminosas, que são o grupo dos feijões, das lentilhas, grão de bico, ervilha, esse grupo de grãos. E o zinco também é encontrado nessas sementes oleaginosas que eu comentei, que são as nozes e as amêndoas e etc. Em momentos de estresse, a gente tem um consumo muito grande de zinco, porque ele participa, né, de algumas enzimas antioxidantes. Então, quando a gente está sob estresse, a gente tem uma necessidade de produzir muitas dessas enzimas antioxidantes para proteger o organismo dos efeitos do estresse. E aí começa a faltar zinco em vários lugares onde ele é importante, porque o zinco está mobilizado justamente para defender o organismo durante o período de estresse. Então começa a faltar zinco na estrutura do cabelo, começa a faltar zinco na parte digestiva, e por isso é tão comum uma pessoa estressada ter queixa digestiva. Vocês já notaram que em momentos de estresse a gente fica, às vezes, com mais indigestão, né? Ou muitas vezes fica com aquele peso depois da refeição. Patrícia, ou tem mais queda de cabelo. E tomar também em cápsula, isso também resolve? Isso também resolve, sem dúvida nenhuma, desde que você use fórmulas confiáveis, né? E existe uma questão relacionada às fórmulas, que é sempre bom ter um profissional para orientar na utilização, porque muitos nutrientes estão em formas de apresentação nesses produtos que o organismo tem baixo aproveitamento, baixa absorção. Então, muitas vezes, você está achando que está se nutrindo, mas aquilo não está funcionando. Isso acontece com enriquecendo seu pipi, né? Está só enriquecendo o pipi. É o pipi mais caro do mundo, esse de vitaminas tomadas desorientadamente. Exatamente, existe muito isso. Tem muitos pacientes que chegam ao consultório dizendo... Aquele GAZ. O GAZ comprado já pronto, eu não recomendo. Eu gosto muito de fazer uma coisa personalizada. O tipo de nutrição que eu trabalho é personalizado. Então, cada um tem uma necessidade diferente de cada nutriente. Então, não dá pra gente pegar uma fórmula pronta de bolo que vai servir para a criança, para o idoso e para o adulto em qualquer situação da vida dele. Então, a gente tem que saber orientar em cada momento, em cada fase da tua vida, uma coisa específica para aquela tua necessidade naquele momento. Tem hora que a gente está, né, tem momentos que você está precisando de uma coisa, deve ter, né? Sem dúvida. Você está precisando de uma vitamina X, depois vai isso. É tudo cíclico. Não é possível que você está sempre precisando de E o nutriente, ele só vai fazer efeito se você tiver deficiência dele. Quem não tem deficiência de vitamina C, quanto mais vai tomar de vitamina C, não vai fazer mais efeito. Depois você vai ficar machucando. Então, não faz sentido. Então, a coisa tem que ser muito... Enriquece, mas não. A coisa tem que ser muito orientada mesmo. Aí você acha que só na indicação pessoal, ou tem assim um quinteto de vitaminas, porque eu fico pensando assim, quem pode fazer uma nutrição personalizada e tal, é bacana pra caramba, claro. Então mas não é todo mundo que pode. Então eu vou listar assim, algumas vitaminas e minerais que a gente teria que procurar.